Olá, eu sou Marcelo Gaffa e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que o Marcos me mandou e eu achei bem interessante, que eu gravei um vídeo e no vídeo eu falava sobre rotina e hábito, que às vezes a gente precisa criar uma rotina para fazer alguma coisa e depois de a gente praticar aquela rotina por várias vezes, ela acaba se tornando um hábito. Mas primeiro tem que partir de uma rotina. E aí ele falou, ah, legal, gostei e tal. E tem algum livro, algum material sobre isso? E tem. Eu respondi para ele até no comentário dele que tem, que inclusive está aqui atrás. É uma das minhas próximas leituras, vai ser ele. Estou comprando esse livro e vai ser uma das próximas leituras. E Marcos, eu também aconselho esse aqui, ó. Já mostrei ele algumas vezes. Manter o seu cérebro vivo. Fininho o livro, dá para ler numa sentada. Já li ele algumas vezes, gosto bastante de dar uma olhada ali. E eu falei o seguinte, que até citei uma situação, né, que aconteceu comigo, e é por isso até que eu tô gravando esse vídeo, que é o seguinte, eu há mais de um ano, pouco mais de um ano, eu resolvi começar a correr. Eu não sei se vocês correm, mas no início, quando a gente vai começar a correr, aquilo quando a gente não tem o hábito, não tem o costume, aquilo é dureza, assim. Você começa a correr, é dor no corpo, é dor na barriga, isso na hora, né? Dói a perna, só que no dia seguinte, você descobre que tem músculo aí que você nem imaginava, porque aquilo vai doer até acabar com você. E eu comecei correndo pouca coisa, eu corria 2, 3 quilômetros e tal. Apesar de eu já ter tido o hábito de correr, de pedalar antes, mas depois de muito tempo parado, o pessoal fala que músculo tem memória. Se o músculo tem memória, o meu tem vaga lembrança, porque para correr foi osso. Mas tudo bem, eu resolvi lá criar a rotina de correr. E correr só nos fins de semana, não é ficar correndo direto não, só nos fins de semana. Sábado, domingo, ou feriado e tal. E no sábado eu ia, deixava minha esposa no trabalho dela, voltava, já ia de roupa trocada, eu voltava, pegava o fone de ouvido e saía para correr. Gosto muito de correr estrada de terra, mas eu comecei a correr no asfalto, onde eu moro aqui é bem próximo de um asfalto, e eu comecei a correr e confesso que nos primeiros dias foi punk, viu? Nossa, as primeiras vezes, é o fim do mundo. Tinha dia que, enquanto eu não criou o hábito, eu chegava e falava, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, vou estudar, vou fazer outra coisa. Mas não vou correr. Mas falei, não, já estou de roupa trocada, vamos embora. E ia correr. Mas aí eu fiquei pensando, é aí que eu acho que é o legal da parte criativa, né? Quando você estimula muito a criatividade, quando você tem uma mente bem treinada, você começa a criar coisas assim, coisas fora do padrão que vão te ajudar em outras áreas. É até um dos motivos que eu falo que a criatividade te ajuda em tudo, assim, te ajuda no trabalho, te ajuda nas suas atividades de lazer, nos estudos, em tudo. E aí o que eu fiz? Falei, bom, já que eu não tenho aquela vontade de correr, não tenho hábito ainda, vamos criar pode-se dizer uma âncora, para poder fazer com que eu tenha aquela obrigação de correr e que depois isso vai virar um hábito. Mas primeiro eu preciso criar a rotina. E para eu criar a rotina, eu criei algo que me obrigasse a correr. E o que eu fiz? Eu tenho uma filha que ela vai fazer 12 anos, 11 anos, dia 12 de abril, mês que vem. E tem muita coisa que eu quero falar para ela, eu gostaria de falar para ela, mas que se eu falar hoje, ela não vai fazer, ela vai olhar para minha cara assim de que não entendeu nada. E não adianta eu falar. Posso, assim, falar 200 vezes, mas agora não é
a época dela entender sobre certas coisas. E coisas assim que eu venho aprendendo com as leituras que eu venho fazendo, coisas que... Até isso mesmo de criar hábito, rotina e tal, não adianta eu explicar que ela não vai entender. Porém, eu fiquei imaginando assim, o que, que eu poderia falar para ela que quando ela tivesse com 15 anos ela fosse entender. E aí me surgiram várias ideias. E como que eu vou falar tudo isso para ela quando ela tiver com 15 anos? Pensei e tive uma ideia. E a ideia é o seguinte: eu vou sair para correr. Como eu gosto de correr para montanha e tal, tem um local aqui perto da minha casa que é uma subida legal, dá uma montanha alta com visual legal. Eu vou subir. Quando eu chegar lá em cima, eu vou pegar uma dessas ideias, vou fazer um vídeo, pego o celular assim, sem edição, sem nada. Ligo o celular, falo para ela sobre aquela ideia. Eu falo, ó, hoje é dia tal e de 2020, comecei em 2020, né? 2020, e eu queria falar isso para você, por isso, e contar a minha experiência. E eu tenho certeza que se eu falar isso para ela, quando ela estiver com 15 anos, ela vai entender. Ela pode não colocar em prática, mas ela vai entender. E daí eu resolvi fazer isso. Eu saía para correr, chegava lá, gravava, já ia pensando no que eu ia falar, chegava lá, falava, hoje é dia tal, tal, e o que eu queria falar era isso. Eu queria falar isso, por isso, porque eu aprendi assim, e eu estou fazendo isso. Um vídeo assim de 5 minutos, no máximo, 5, 10 minutos no máximo, não mais que isso. E comecei a fazer, fiz a primeira vez, fiz a segunda, algumas vezes eu não fiz, e eu fazia, quando eu chegava em casa, eu criei um canal, e o canal é Marcelo para Júlia. Eu chegava em casa, pegava esse vídeo, subia no YouTube de modo privado. Subia não, ainda faço até hoje, subo no YouTube de modo privado. E a minha ideia é a seguinte: quando ela tiver 15 anos, eu vou pegar o usuário e senha desse canal, vou entregar na mão dela e vou falar para ela, olha, tá aqui várias coisas que eu sempre quis falar para você, que eu acho muito legal, que eu achava que você deveria ouvir, mas que se eu falasse para você na época que eu queria falar, se tinha 11 anos, você não ia entender. Então, tá aqui, tá tudo aqui. E eu comecei a fazer isso. Então, sempre eu subo, saio para correr e tal, tenho uma ideia, pego o celular, paro lá no meio, gravo, chego em casa, subo para lá. Já tem vários vídeos e eu tenho feito isso várias vezes. Não faço sempre, nem sempre assim eu tenho algo para falar para ela, mas sempre que eu tenho, eu pego e gravo. E o que eu quero dizer com isso? Eu criei uma âncora para poder fazer com que eu tenha uma rotina e transforme essa rotina no hábito. E hoje, já faz mais de um ano, eu não preciso mais ficar naquele pensamento assim, nossa, hoje eu não vou correr, hoje eu não... Não, é automático assim. Eu acordo, opa, não tá chovendo, o tempo pode estar até fechado para chuva, mas não tá chovendo, troco de roupa, deixo minha esposa no trabalho, bora correr. Se toma chuva no meio do caminho é outra coisa. Mas eu não preciso mais ficar com aquele pensamento assim, hoje eu não estou animado. É automático. Por quê? Eu usei uma âncora para criar uma rotina e essa rotina para criar um hábito. E consegui fazer isso. E como eu falei, o legal da mente criativa é isso, é você conseguir criar algumas coisas para estimular outras, você conseguir gerar uma ideia nova a partir de algo que já existe, como praticar uma rotina para criar um hábito. Então eu adicionei uma âncora para praticar uma rotina e criar um hábito. Então é isso que eu acho legal de ter uma mente criativa. E é por isso que eu estimulo as pessoas a terem uma mente criativa, as pessoas a pensarem de forma diferente. E Marcos, é isso que eu tava falando quando eu te respondi o comentário, que eu criei o hábito de gravar um vídeo para minha filha e às vezes eu nem gravo lá, eu tô aqui mesmo, tenho uma ideia, eu gravo aqui, e que eu acho que vai ser legal quando ela tiver com 15 anos, para ela poder ler, assistir esse vídeo
e ver o que eu já fiz, o que eu tenho de experiência, que eu acho importante também contar a minha experiência, contar uma história, porque eu acho que é isso que vai fazer com que ela é, se identifique, porque ela vai olhar e vai falar assim, nossa, meu pai passou por isso e ele está me contando uma história, então acho que isso aí vai estimular. E muitas delas é muito sobre criatividade, é muito sobre o que eu falo aqui. Então, como eu falei, é legal a gente criar âncora para executar uma rotina e criar um hábito. E eu vou pedir esse livro aqui, né? O Poder do Hábito, que já ouvi muito, falar muito sobre ele, já li algumas coisas e que eu acho muito legal. E depois eu vou compartilhando algumas coisas aqui sobre esse livro também, beleza? Mas enquanto isso, deixa a dica desse aqui, ó. Mantenha o seu cérebro vivo. Livro de, quer ver? 90 páginas. Muito, muito rapidinho de ler. E o legal dele é que ele dá ali, ele tem, fala que são 83 exercícios neuróbicos para prevenir a perda da memória e aumentar a agilidade mental. E exercício neuróbico são exercícios que você usa os 5 sentidos para poder realizar. E são coisas que você faz no seu... você pode fazer, adaptar no seu dia a dia. Você não vai precisar acrescentar mais alguma coisa. Só vai substituir alguma coisa que você faz para uma forma diferente de fazer. E aí você vai começar a estimular a sua mente a trabalhar de uma forma bem diferenciada. Mas o que eu queria falar era isso, como você pode criar uma âncora para realizar uma rotina e transformar essa rotina num hábito, beleza? Isso aí, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.